E o nomear-se ele o último é porque, com efeito, Diocleciano não era o maior inimigo dos cristãos. Galério Maximiano foi quem o incitou e constrangeu a passar aquele cruel edito, como também a renunciar ao Império Romano. E vi uma das suas cabeças como ferida de morte. É Maximiano. Depois de extintos os 5 primeiros tiranos, foi destruído por Licínio e Constantino, e figurava morto o império da idolatria romana. E foi curada a sua ferida mortal. Daí a 50 anos ressuscitou a besta na pessoa de Juliano Apóstata. E abriu sua boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar o seu nome, o seu tabernáculo e os que habitam no céu. Blasfemava Juliano contra o nome de Deus, chamando Jesus debochadamente de esse Galileu, o Galileu. Blasfemava o seu tabernáculo, porque blasfemava contra os santos do céu, porque dizia: São Pedro, São Paulo, São João, os apóstolos, os mártires, eram os miseráveis, punidos pelas leis, adorados apenas pelos loucos e insensatos. Eis aí como se explica, curada a sua ferida mortal, para blasfemar contra o cristianismo, contra os cristãos verdadeiros, contra o próprio Jesus, a quem ele chamava debochadamente Galileu, Galileu, esse Galileu. Por isso, quando vier o Armagedon, não haverá apenas o apocalipse da terra, virá também o apocalipse do homem. É o macrocosmo no microcosmo, na visão de André Luiz. O apocalipse do homem se multiplica e faz o apocalipse do nosso planeta. No macrocosmo, a casa planetária onde evoluem os homens terrestres é um simples departamento do nosso sistema solar, que por sua vez é modesto conjunto da vida no rio de sóis da Via Láctea. A esfera da crosta, em cálculo aproximado, dista do Sol 150 milhões de quilômetros. Distância essa que é percorrida pela luz em 8 minutos e 15 segundos, na média de 300 mil quilômetros por segundo. Nosso Sol é 1.300.000 vezes maior do que a Terra, mas comparado a outros pais de sistemas planetários, nosso Sol é astro humilde na brilhante comunidade cósmica. A estrela Sírius é 12 vezes maior do que o Sol. Capela
é 5.800 vezes maior. No diâmetro de Arcturus caberiam milhares de sóis iguais ao nosso, e somente em Canopus poderiam aglomerar-se 8.760 sóis. Esses são dados estatísticos suscetíveis de verificação pelo olho humano. Pálida visão da alma, encarnada nas leis organogenésicas da estrutura celular, sem nos referirmos diretamente às esferas múltiplas situadas em diferentes planos vibratórios, a se apressarem em mundos maravilhosos, inacessíveis à observação do homem terrestre. Cidades divinas, ilhas bonançosas de aprendizado e de repouso, lares de afeto e de encantamento, círculos de trabalho, zonas retificadoras e campos evolutivos nos domínios eternos do Espírito. Já no microcosmo, a casa orgânica chamada corpo, onde habita o Espírito, em estágio passageiro de aprendizado e elevação, é formada por trilhões de células, obedecendo a diferentes disposições, alimentando-se em parte de carboidratados e proteínas, e quase que exclusivamente de princípios atmosféricos e raios luminosos invisíveis. O corpo humano é senhor de uma cabeça para as instalações mentais, sustentada por uma coluna de 33 vértebras, representada pelo esqueleto, que revela 4 formas diversas de articulações. No ombro, onde os ossos se movem para todos os lados. Nas vértebras, em que se movimentam apenas em 2 sentidos. Nos dedos, onde agem numa direção única. E nos cotovelos, nos quais se movimentam em torno do seu eixo, à maneira de chave. A habitação carnal da alma se caracteriza por 3 andares distintos: crânio, tórax e abdômen. Para edificá-la, tecnicamente, constaria a construção de 33 elementos básicos, com 150 articulações e 1000 ligamentos diversos. A fim de mover os múltiplos serviços celulares, a casa orgânica precisa de um motor eletrônico e é o coração. Motor vigoroso, colocado entre grandes artérias, habilitado a suportar a pressão de 20 atmosferas. A casa orgânica é mantida em sua expressão física pela corrente sanguínea, efetuada em 2 percursos: coração, cérebro, coração, e coração, pé, coração, gastando-se 8 e 18 segundos, respectivamente, em cada um dos percursos referidos. O organismo, a casa orgânica, vivendo em altitude média,
de 240 metros, tem aproximadamente 5 milhões de glóbulos vermelhos em cada milímetro cúbico de sangue. A moradia da alma precisa dos pulmões para a constante regeneração das células sanguíneas, ligados ao oxigênio atmosférico por um tubo de cerca de 15 centímetros, constituído pela cavidade nasal, sendo que a máquina física respira 20 mil litros de ar diariamente. Os processos mentais de variada espécie, a morada física dispõe de um telégrafo especial que é o sistema nervoso, a mais perfeita rede de comunicações em toda a superfície planetária deste planeta. E para todos os serviços técnicos de governo, distribuição, troca, controle e procriação, quanto ao aparelho fisiológico, com glândulas autônomas especializadas, salientando-se que toda a casa orgânica do espírito reencarnado está revestida no agasalho da pele, da qual cada centímetro quadrado é verdadeira maravilha de construção no campo vital. Nesse universo microscópico, expresso na organização fisiológica, existem mundos de bacilos, existem prodigiosas cidades celulares, círculos educativos de seres infinitesimais, centros de preparação e evolução de infusórios, subordinados à direção do homem, filho inteligente de Deus. Neste pequenino agrupamento de dados informativos, apresentamos pálida síntese de vastos conhecimentos que a ciência humana já conseguiu catalogar. Entretanto, quase sempre cega para a luz divina, se lhe pedirmos a legítima solução dos problemas referentes ao destino do homem, a ciência terrestre, com sorriso irônico, nos responde que a existência de Deus e a imortalidade da alma são apenas duas hipóteses universais. Por isso haverá o apocalipse da terra e o apocalipse do homem.